Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos começar um novo assunto que é para a VC, né? A verificação corrente. E esse novo assunto para essa avaliação o primeiro vai ser esse, futsal, onde eu vou falar um pouco da história, falar um pouco sobre os fundamentos, as regras e as táticas, né? Vamos começar pela história. Então, existe duas versões para a origem do futsal, né? A origem do futsal, alguns falam que se deu início em São Paulo, no Brasil. Mas é uma versão que não é bem aceita. A versão mais aceita é que foi criado no Uruguai, em Montevidéu, né? E a partir da criação de a partir dessa criação que é mais aceita em Montevidéu, porque tem uma realidade muito concreta, né? Nesse período, na década de 30, a seleção de futebol do Uruguai é a seleção que tinha sido campeã mundial e campeã das Olimpíadas. Então lá eles eram uma febre o futebol. Então foi a partir dessa febre de praticar o futebol em qualquer lugar que surgiu esse desejo de fazer um futebol num local mais reduzido. E no Brasil é que aconteceu a organização das regras, né? Onde se fundamentou o esporte. Mas a origem, o início, que é mais aceito, é que se começou, né? Que se originou no Uruguai, né? Mas eu queria falar uma realidade bem particular, né, em relação à história. Por que é importante ver a história? Vocês provavelmente já viram essa história do futsal muitas vezes. Eu quero apresentar de uma forma diferente, né? Eu quero que vocês percebam o valor e a importância que tem a história. Eu estou falando a história aqui do futsal, mas eu quero falar a história como um todo, né? A história das coisas, né? Então, o futsal existe hoje da forma que existe é porque teve um início. Se não tivesse esse início, né, não tivesse esse início, não estaria o futsal que nós conhecemos hoje. O futsal que nós conhecemos hoje é um esporte que é muito agradável, um futebol que a maioria dos brasileiros praticam e gostam de praticar. É uma forma, é uma forma de trabalhar na educação física, de trabalhar valores, né, morais, valores éticos. Vejam quantos profissionais trabalham no futsal. Tem como profissão o próprio jogador de futebol, o professor de educação física, o preparador físico, o médico, o massagista, né, o administrador. Então existe toda uma estrutura onde o futsal não é simplesmente um esporte em si, mas ele envolve uma quantidade imensa de pessoas que trabalham e sobrevivem do futsal. E além disso, a sua prática ela pode ser direcionada para a saúde. Então, um esporte, né, que hoje a gente percebe a sua importância e o seu valor de maneira muito fácil. Mas para que isso acontecesse, foi necessário ter um início, né? Então, teve um início graças, né, ao pai, né, do futsal, que foi o professor de educação física, o Juan Carlos Siriani, né, que realmente ele criou o futsal. E foi a partir da sua criação, né, dessa criação sua, que foi sendo transformado a chegar ao que nós conhecemos hoje. Então, a história é importantíssima. Vamos imaginar, né, nós existimos porque nós temos um pai. Se o nosso pai não existisse, nós não existiríamos. Então, o futsal só existe hoje da forma que existe hoje porque teve um início, aonde foi durante o percurso foi sendo transformado, foi sendo mudado. E por isso que é importante ver a história, para reconhecer e valorizar o seu início, né? Valorizar as suas origens e perceber que
tudo vai sendo mudado, vai sendo transformado. Então, a história no futsal tem esse valor. Tem esse valor porque, se não fosse o início, nós não teríamos o esporte tão agradável como temos hoje. Né? Depois, vamos falar um pouco sobre os fundamentos. O que são fundamentos? São os movimentos do jogo. São os movimentos. Quais são os movimentos do jogo no futsal? É o passe, o drible, o cabeceio, o chute, a recepção, a condução e o domínio. Eles são essenciais para o jogo. São importantes. Sem eles, não dá para se jogar. Ah, mas professor, se eu não souber nada, eu posso jogar? Pode. Né? Você pode se machucar, você pode machucar alguém. Então é importante aprender, né, todos os movimentos, pelo menos o mínimo, para você jogar. Sem eles, você não vai gostar, né? Porque quando você não consegue fazer algo, você não gosta. Então é preciso aprender um pouquinho para depois ir começando a gostar, porque é um esporte muito atraente. Né? As regras do futsal. Aqui eu enumerei muitas regras, né? Ou melhor, todas as regras de maneira bem sucinta, resumida. E algumas regras que a maioria já conhece. Né? Cada equipe tem 5 jogadores, incluindo o goleiro, com substituições ilimitadas. Ou seja, eu saio, depois posso voltar. Saio, depois posso voltar. Então, aqui vai falando um pouquinho. E essas regras são importantes para quê? Para realizar o jogo. Sem as regras, não dá para fazer o jogo. Ah, mas professor, se eu for brincar lá na rua de casa e eu quiser colocar apenas algumas regras, eu posso fazer? Pode, mas tem regras. Sem regra, não se consegue jogar, porque a regra faz com que você desenvolva, você pratique o jogo. O mínimo, o jogo mais simples tem regra. Mas pensando nisso, a regra no futsal serve para organizar. E essas regras são importantes para as outras coisas? São. Né? Por exemplo, esse é o primeiro conteúdo da educação física. Então, a regra para você tirar uma nota boa, você precisa estudar esse conteúdo. Né? Ah, se eu não tenho tempo, eu tenho que tirar um tempo para me estudar, para me aprender, para que eu possa ter um bom desempenho. Eu preciso tirar um tempo para fazer essa atividade, porque se eu não fizer essa atividade, a minha nota vai diminuir. Então, situações que me impõem um tipo de regra, né? Que é onde eu tenho que colocar um tempo, né? Eu tenho que parar de fazer outras coisas, tenho que fazer aquilo. Então, se eu quero um trabalho, eu tenho que ir, né, preparar um currículo, eu tenho que ir com uma roupa adequada, eu tenho que passar pela entrevista. Então, tem todo uma situação que eu tenho que me encaixar para que eu possa obter aquilo que eu quero, né? No caso do jogo, eu tenho que obedecer as regras para jogar. Se eu quero conseguir um emprego, eu tenho que, né, me adequar àquele emprego. Se eu quero permanecer naquele emprego, eu tenho que respeitar todas as normas da empresa. Né? Então, a regra ela vai muito além do que organizar um jogo. Você organiza a sua vida, você organiza a sua casa. Né? A regra é muito importante. Sem regra, você não consegue tirar boas notas, né? Você não consegue nem jogar, né? Você não consegue nem ter uma profissão. Então, a regra é muito importante. Né? E aqui, a continuação da regra, né? Cada equipe pode cometer no máximo 5 faltas por tempo do jogo. A partir da sexta falta é cobrado um tiro livre direto sem barreira. Aí é uma regra. Ó. O time faltoso, né? Cometeu 5 faltas. Se ele cometer mais uma falta no tempo, aí já é um tiro sem barreira. O time já é punido porque ele está cometendo muitas faltas. Então, isso é uma regra do próprio jogo. Vamos lá para o sistema tático. O sistema tático ele é construído. As posições do jogo no futsal. Tem o goleiro. Tem aqui o fixo. Tem aqui o fixo. Aqui mais embaixo o fixo. Fugir um pouquinho. Deixa eu voltar. Tem o fixo. Tem o fixo. Tem o ala direito, o ala esquerdo e o pivô. E cada um tem uma função no jogo. Né? Cada um tem uma postura no jogo.
Então, cada jogador, ele tem uma função, mas todos trabalham juntos, né? Todos trabalham juntos. E todos têm que ajudar um ou outro. No futsal, não tem como você jogar de maneira separada, né? Eu vou fazer uma função diferente. Não, cada um tem que ajudar o outro. Trabalha tem uma função, mas cada um ajuda o outro. Isso é questão de organização tática para o jogo, né? Tem uma realidade que eu passei o slide, mas é importante frisar aqui. No jogo, se eu tenho... Todos no meu time são habilidosos. Todos no meu time são habilidosos. E eu tenho um time que não são tão habilidosos, mas jogam de maneira tática bem organizado. O que eu vou preferir? Um time só de habilidosos ou um time com menos, que não tem tanta habilidade, mas são bem organizados para defender e para atacar? Na minha opinião, eu vou escolher aquele que sabe, que é mais organizado, que não são tão habilidosos, mas são organizados para defender e atacar. Aqueles que são habilidosos, mas são todos atrapalhados, né? Cada um é por si, não vai conseguir ter bom êxito, né? Porque no salão precisa ter organização para atacar e para defender. Isso é importantíssimo, né? Então, os sistemas táticos mais básicos do futsal são o quê? O sistema 2-2, 1-3, o 3-1 e 1-2-1. Esses são os sistemas táticos, né? Então vamos falar depois mais, nas próximas aulas, sobre esse sistema aqui, vamos deter mais um pouco. Então, a partir desse conteúdo que eu estou apresentando para vocês, vocês vão responder um exercício no Google Classic, né? No Google Sala de vocês. E vocês têm que responder esse conteúdo, né? Todas as questões, responde, envia para mim, e aí eu vou dar uma olhada, né? Nas suas respostas, está de acordo com aquilo que você respondeu, tá? Então, mas é importante que você assista esse vídeo, assista outro vídeo complementar, para que você possa responder as questões, tá certo? Então é isso, Deus abençoe.